Olá, pessoal. Este aqui é mais um episódio do podcast Assunto do Trabalhador, seu guia jurídico, um podcast idealizado pela Vicência Advocacia com o apoio do Instituto Edésio Passo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial que gera muitas dúvidas: PCD e aposentadoria. Descubra o que o INSS não quer que você saiba. E para enriquecer esse bate-papo aqui, hoje nós temos a presença da convidada especial, doutora Fernanda Valério Garcia da Silva, e também da nossa co-host hoje aqui na nossa bancada, inaugurando uma forma diferente do podcast aqui, é a doutora Denise. Seja muito bem-vinda, doutora Denise. Já aproveita aqui e se apresente ao nosso público, por favor, Denise. Oi, pessoal. Primeiro é uma honra estar aqui participando desse podcast com essas duas presenças ilustres. E, bem, meu nome é Denise Vieira de Castro, eu sou advogada previdenciarista, coordeno o setor de direito previdenciário no escritório PLCV e também sou conselheira estadual da Ordem. Muito bem. Com muito prazer aqui novamente aqui no nosso podcast, a doutora Fernanda Valério, que é advogada, diretora da Jovem Advocacia da OAB Paraná, pós-graduada em Direito Previdenciário, Processual Previdenciário, aplicada pela PUC, com MBA em Planejamento, Gestão e Contabilidade Tributária pela Universidade Positivo. Também é coordenadora do IEPREV e membro do IAP, do Instituto dos Advogados do Paraná. Eu só fico me questionando sempre, quando a gente acompanha a sua agenda, doutora Fernanda, como é que faz para conseguir toda essa seu empenho, sua dedicação. Todos os locais que a gente vê, a doutora Fernanda está lá, né? É um desafio mesmo. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. E já começando a responder, assim, a sua saudação inicial e já respondendo, o que se motivou, doutora Fernanda, a se especializar em direito previdenciário? Inclusive, sabendo, né, da aposentadoria da pessoa com deficiência. Obrigada, Ronilson, Denise, é uma honra estar aqui novamente com vocês. Acredito que é muito especial essa produção de conteúdo que vocês têm trazendo informações ao trabalhador. Então, eu realmente, ao começar a estudar o direito previdenciário, a gente entende quanto é rica essa matéria, né? E existem muitos advogados que são especialistas em atender o regime geral, alguns que são especialistas em atender o regime próprio, outros que atendem os militares, outros que atendem apenas o trabalhador rural, alguns que atendem os sindicatos, aqueles que também atendem os segurados que estão no exterior. Então, há uma riqueza muito grande. Mas a gente também percebe que a atualização da legislação, ela vem, às vezes, decorrente da necessidade da população. E nós tivemos uma atualização em 2013, que foi a Lei Complementar 142, que criou a aposentadoria da pessoa com deficiência. E esse foi o tema da minha graduação, do meu trabalho de conclusão de curso em Direito, lá na PUC. Então, naquele momento que nós estamos no fim do curso ali, você fica pesquisando qual tema você vai escrever, você precisa trazer um tema diferente, né? E era ainda um tema novo, porque a lei complementar veio em 2013, meu final da graduação foi em 2014, então era um tema que estava ali bem em voga, né? O pessoal estava estudando, estava se atualizando nesse tema. Então eu fui estudar lá a legislação lá em 2008, quando o Brasil assinou a Convenção de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência. Em 2013 veio a lei complementar. E aí depois, com o passar do tempo, no escritório, no dia a dia da advocacia, nós vamos atendendo, né, a segurados que têm alguma deficiência, às vezes aparente, às vezes não aparente, uma deficiência grave, uma deficiência leve. Então, você vai se atualizando, né? Nós verificamos que também tivemos alteração de entendimento depois da reforma da Previdência. Então, sempre isso nos motiva a buscar esse estudo. Então, seja a necessidade de um cliente, de você atender aquela demanda, a atualização da legislação que nos gera curiosidade, a necessidade de se atualizar e estudar. Eu gosto, assim, da nossa área de atuação porque eu não tenho dois casos iguais. É muito raro, né? Então, você sempre vai ler de novo a lei, vai buscar de novo a jurisprudência, o entendimento dos tribunais e do INSS também para atender aquele caso.
E, doutora Fernanda, antes da gente entrar nas polêmicas desse assunto, explica pra gente o que é exatamente a aposentadoria da pessoa com deficiência e também quais os principais tipos e modalidades dessa aposentadoria. Perfeito, Denise. Essa é uma previsão que está na Constituição. Então, regra geral, nós temos que ter uma lei parecida para todo mundo, uma lei igual, né? O princípio da igualdade aplicado. Mas a Constituição ela teve algumas exceções para atender um público diferenciado. Dentre eles, a pessoa com deficiência. Então, há uma previsão na Constituição para que nós tenhamos um tratamento diferente para as pessoas que têm uma deficiência. E, embora a Constituição seja, né, de 88, essa lei complementar veio apenas em 2013 e ela trouxe, então, um desenho diferenciado para a pessoa com deficiência, reduzindo o tempo de contribuição mínimo necessário para essa pessoa se aposentar de acordo com o grau de deficiência. E para chegar nesse grau de deficiência é um desafio, porque o legislador ele quer trazer um tratamento bem especializado para essa pessoa, o que quer dizer que, às vezes, duas pessoas com a mesma deficiência terão um grau de deficiência diferente. Então, o INSS faz uma perícia, que ele chama de biopsicossocial, porque ele vai avaliar os critérios de convivência daquela pessoa na família, no ambiente de trabalho e as dificuldades que ela enfrenta de interação com esse meio. E ao final da resposta de vários questionamentos, nós vamos chegar em uma somatória que vai definir se aquela deficiência tem um grau leve, moderado ou grave. E de acordo com cada um desses graus, o homem ou a mulher terá que ter um tempo diferenciado de tempo de contribuição, que é bem menor do que o tempo de contribuição da aposentadoria comum. E aí nós também temos uma hipótese da aposentadoria por idade, né, da pessoa com deficiência, e que requer que ela tenha, no mínimo, 15 anos de deficiência. Então, teria uma carência mínima ali. Então, basicamente, é essa diferenciação que nós temos na legislação. Ela veio para atender a Constituição, para tentar entregar um direito diferenciado. E eu acredito que houve também um novo olhar para a pessoa com deficiência, porque, até então, confundia-se muito deficiência com incapacidade. E há uma diferença muito grande, né? A incapacidade é uma impossibilidade de trabalhar e a deficiência é uma dificuldade de interação com o meio por longo prazo. E para a legislação, esse longo prazo ali seria de 2 anos, né? Então, nós passamos a enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz, uma pessoa produtiva, uma pessoa que é aceita no meio ambiente de trabalho. Excelente. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, doutora Fernanda. Lembrávamos anteriormente, no episódio que nós gravamos ano passado, que não pode se considerar todo o tempo que está lá dentro do meu INSS como aquilo que seja uma verdade absoluta, né? Então, ainda mais uma pessoa com deficiência que tem essas diferenciação. Então, pessoal, siga as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, é essencial aqui. E hoje nós estamos falando sobre a aposentadoria PCD. Descubra o que o INSS não quer que você saiba. Já adentrando a este tema, o título mesmo, quando vamos falar, além dessa questão dessa observação do meu INSS, que é essencial, o que o INSS não explica sobre a aposentadoria do PCD? Olha, infelizmente hoje o INSS não tem condições de ter uma análise absolutamente proativa quando o segurado vai fazer o pedido. Então, nós temos até alguns pedidos que são atendidos por um robô, né? Você responde algumas perguntas e ele tem ali uma resposta. Então, não há uma análise muito especializada desse pedido. Então, é necessário que o segurado ou o seu procurador, o seu advogado, acompanhe cada passo do processo administrativo. Então, para começar o processo, nós não vamos ter certeza absoluta de qual que é o grau de deficiência que o segurado enfrenta. Claro que nós temos uma noção, considerando comparação de outros casos. Mas, num primeiro momento, pode ser que o INSS ele diga, olha, o seu grau é moderado. E você tem condições de impugnar aquilo. Você fala, não, acredito que o meu grau de deficiência é grave, né? Você está enfrentando, vamos imaginar, por exemplo, uma amputação de um membro. Então, sem que haja depois um suporte de médico ou de tecnologia que vai te ajudar a ter uma interação, né, com o meio. Então, inicialmente, você tem condições de impugnar
o grau de deficiência que é reconhecido naquela perícia que o INSS faz. Também é preciso mencionar os casos de segurados que têm atividade especial e em algum momento adquiriram ou sofreram alguma deficiência, né? Então, quando uma pessoa exerce uma atividade especial e tem uma deficiência, eu não consigo converter os dois períodos, né, concomitantemente. Mas vamos imaginar que a deficiência foi reconhecida apenas a partir de uma data e antes disso a pessoa tinha uma deficiência, ela desempenhava uma atividade especial. Então, você pode pedir a conversão dessa atividade especial e depois o reconhecimento da atividade sendo pessoa com deficiência. Ou converter o tempo sem deficiência para tempo com deficiência, né, se há um reconhecimento depois que você iniciou a atividade. Porque nós temos pessoas que têm deficiência já ao nascer e temos pessoas que têm deficiência por conta, em decorrência de um acidente, em decorrência de uma situação degenerativa. Então, há assim, muitos casos, né, que você precisa ter um olhar muito atento e o INSS não vai ter essa proatividade de buscar, né, os detalhes ali dessa análise. E, doutora Fernanda, como o segurado tem essa falta de informação que o próprio sistema do INSS tem, devido a essa robotização que existe, como é que ele pode se preparar para futuramente não, né, se preparar nessa situação? E também, existe uma necessidade dele ter laudos atualizados? Como é que funciona isso? Como é que ele pode se resguardar dessa situação para não ser tão prejudicado? Sim. Para pedir aposentadoria, como ele vai passar pela perícia biopsicossocial, em tese ele não precisaria ter. Então, não é uma obrigação que ele tenha esses laudos, mas é algo que vai fundamentar uma eventual impugnação. Então, é interessante que a partir do momento que o segurado tenha uma deficiência caracterizada, ou se ele já nasceu com aquela deficiência, que ele já passe a guardar as documentações. Nós vemos que ao longo do tempo, a legislação ela deixou de prevenir os riscos e passou agora a prevenir os danos. Então, é muito importante que o segurado tenha lá uma pastinha e guarde os laudos. E também que imaginemos que ele ainda não completou os requisitos, nem de idade, nem de tempo, ou somente a idade. Mas ele pode, por exemplo, fazer uma compra de um veículo, né, com a tributação diferenciada da pessoa com deficiência. Ele pode fazer uso das vagas destinadas à pessoa com deficiência. E ele guarda toda essa documentação para trazer uma robustez maior no momento que ele for pedir esse reconhecimento lá na via administrativa do INSS, apresenta toda essa documentação para o INSS e depois, eventualmente, pode ir buscar a via judicial. Então, é interessante que ele tenha, sim. Não é obrigatório, mas é interessante. Ótimo. Excelente, doutora Fernanda. Lembrando a todos os trabalhadores, servidores públicos, que é essencial guardar os documentos, né? Então, muitas vezes chegam até nós trabalhadores que tiveram... a minha esposa fez uma limpeza e colocou fogo em todos os documentos. É muito comum, infelizmente, isso, né? Então, lembre-se, além do documento físico, da pastinha lá, né, doutora, é importante ter também no meio digital. Então, mas eu não tenho acesso ao meio digital, mas tem o sobrinho, tem o neto, né, que tem acesso àquilo dali, você tem que guardar também no meio digital, porque é muito importante, então, isso, né? Pode-se usar aquela documentação 10, 20, 30 anos após isso. Né? Então, quem diz que aquele documento lá na pastinha, de repente, não vai sumir, né? Eu acho até interessante hoje, doutor Ranilson, que, por exemplo, sempre que há uma mudança, uma alteração na carteira de trabalho, que o segurado faça um print e guarde esse documento. Porque, imaginemos, né, as falhas da tecnologia... É claro que vamos imaginar, até pensando no que hoje já é aplicado na legislação. Se o sistema perder todas as informações, ele vai ter que acatar o que o segurado disse. Mas ele vai ter que ir lá olhar na ficha de registro do empregado da empresa, ele vai ter que buscar outros meios e quando ele não tem mais aonde tirar, ou ele vai olhar para a convenção coletiva de trabalho para, por exemplo, trazer o valor do salário de contribuição, ou a alteração contratual, né? Ou o piso da categoria, e se não tiver nenhum disso, o salário mínimo. Então, eventualmente, a pessoa recebia mais, perdeu a carteira de trabalho, os documentos se perderam, vai ser aplicado o salário mínimo e, eventualmente, vai prejudicar a renda daquele segurado. Então, é super importante guardar os documentos. Excelente observação. Atenção, trabalhador. Atenção, servidor público. Faça print, sim, da tela do celular pela carteira digital. Importantíssimo, até porque... é a hora que, eventualmente, o empregador faz aquela
alteração, não vai ter mais lá na carteira. Se você fazer, atualizar, não vai ter mais aquela modificação. Muito se falava ali quando estava se discutindo o piso da enfermagem, Denise. Mas, doutora Fernanda, na prática, assim, pela sua experiência, quais são os maiores obstáculos enfrentados na hora de pedir essa aposentadoria especial PCD? Olha, são vários obstáculos, né? Com certeza nós podemos avaliar que, infelizmente, muitas pessoas no Brasil ainda não têm acesso à internet. Então, o próprio fato de o processo ser, né, na via online, embora facilite para algumas pessoas, podem causar certo obstáculo para alguém. Então, às vezes, o próprio sistema, o meio de pedido, pode se tornar um obstáculo. Então, as pessoas que estão distantes dos grandes centros, não têm acesso à internet, elas terão dificuldade. Uma grande dificuldade também é ter certeza de toda a documentação que você está juntando no processo administrativo. Recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ, que deve ser lido com outro tema do STF, que fala sobre os efeitos financeiros da juntada de documentos no processo administrativo. E há um entendimento hoje muito mais pró-governo do que pró-trabalhador. Então, se ele não juntou um documento no pedido inicial e junta posteriormente, os efeitos financeiros eles valerão a partir daquela juntada de documentos. Então, ou se ele vai juntar isso apenas na via judicial, o judiciário nem vai receber aquela demanda, vai pedir para ele voltar para a via administrativa ou vai considerar os efeitos financeiros somente a partir da citação do INSS no processo. Um outro grande ponto emblemático desse pedido é a avaliação, se a pessoa não tem como impugnar. Então, vamos imaginar que a perícia, ela concluiu para um grau, né, que você imaginava, poxa, acho que não está tão correto assim. Por exemplo, você imaginava que seria grave e ele trouxe um leve, e aí você não tem meio de impugnar. Você não tem, talvez, um médico que possa te trazer todo o conteúdo para impugnar, um assistente social que possa trazer a realidade. Então, isso também é difícil quando a pessoa não tem uma boa assessoria, né, não está ali com um advogado que possa auxiliar, trazer os argumentos, né? Eu creio que esse é uma grande dificuldade. E eu também entendo que um problema, assim, hoje é a morosidade, tanto da administração quanto da justiça, né? Então, as pessoas muitas vezes têm dificuldade. Claro que quando nós estamos pensando na pessoa com deficiência que está pedindo uma aposentadoria, ela é uma pessoa que está ativa. Então, presumimos que ela está atuando, ela está trabalhando. Então, pelo menos a subsistência ela tem garantida, né, por conta do seu salário. Mas existem alguns momentos em que a pessoa precisa com urgência daquela resposta e a resposta não vem, né? Então, isso é um entrave. E, doutora Fernanda, você acredita que deve-se buscar uma ajuda especializada jurídica desde o início ou só depois do indeferimento administrativo do INSS? Com os entendimentos hoje do judiciário, eu acho primordial ter um atendimento especializado desde o requerimento administrativo. Porque senão, essa decisão que nós tivemos agora é muito gravosa. Ela vai dizer, olha, se você não juntou todos os documentos, você só vai receber a partir da juntada dos novos documentos. E muitas vezes, quando o segurado faz o requerimento, o INSS já está em dívida com ele. Então, ele vai receber todo o retroativo, mas a partir agora do novo entendimento da jurisprudência, ele só vai receber a partir de quando ele junta toda a documentação correta. Então, é primordial que ele esteja assessorado, né, para conseguir fazer ali as respostas corretas e não deixar faltar nenhum documento. É bem importante mesmo. E, doutora Fernanda, agora sim, sem citar nomes, você consegue dar um exemplo para nós de um caso que você vivenciou, que as regras foram bem aplicadas com relação à aposentadoria PCD e fez toda a diferença na vida do segurado? Sim, eu estudei um caso que foi bastante emblemático, que era de uma pessoa que lá em 92 sofreu um acidente de trabalho e teve amputação do braço. Então, na via administrativa foi bastante difícil, né? Ele teve bastante entraves assim, para ter o reconhecimento do direito. Num primeiro momento, o INSS enquadrou como deficiência leve, depois, em grau de recurso administrativo, foi para moderada, e na via judicial foi considerado grave, né? Porque a desembargadora relatora ficou muito, eu percebi, estudando aquele caso, que algo que trouxe uma
um reconhecimento daquela gravidade foi o fato de que ele usava uma prótese no braço e ficou muitos anos ele recebendo usando, né, essa prótese, fez várias mudanças. Hoje a gente sabe que tem até tecnologias que podem trazer um contato maior, a pessoa usa uma prótese já mais, alguns até que querem vincular com o cérebro para que ele possa ter reação mais rápida, mas foi fundamental ter que ir ao judiciário nesse caso, estudar esse caso, ainda era um momento em que a legislação estava sendo aplicada, né, naquele momento, e então o cuidado ali, né, na análise e impugnação de todas as decisões do INSS foi fundamental, mas precisou-se ir ao judiciário para ter um reconhecimento. Excelente exemplo, doutora Fernanda. Você está escutando o podcast Assunto do Trabalhador, hoje com a doutora Fernanda Valério e a doutora Denise, também nossa convidada, ajudando aqui no nosso podcast. Doutora Fernanda, tu pode citar, assim, para o trabalhador saber um pouquinho, como exemplo, as principais 3 dicas que tu daria hoje para o trabalhador PCD que quer se aposentar com segurança e sem prejuízos? Olha, o fundamental é a pessoa reconhecer que ela tem uma deficiência, né? Por muitos anos, esse tema foi muito emblemático, tanto que nós temos até uma atualização da linguagem hoje. Antes de nós assinarmos a convenção, nós tratávamos a pessoa portadora de deficiência, né? E nenhuma pessoa porta uma deficiência. Você porta o teu documento de identidade que você deixa em casa se quiser. A deficiência não. Ela é um fator ali do seu organismo, da sua vida, né? E nós precisamos adequar o meio para que essa pessoa seja uma pessoa ativa. Então, hoje nós tratamos a pessoa com deficiência, né? Então, é muito importante esse reconhecimento, a pessoa entender que ela tem uma deficiência e não uma incapacidade. E ela estar no mercado de trabalho. Porque nós temos até um benefício assistencial voltado à pessoa com deficiência que é totalmente diferente da aposentadoria, porque ele não precisa de contribuição e porque ele tem uma validade por 2 anos apenas, né? Então, a aposentadoria, ela pressupõe a pessoa na atividade. Então, uma dica que eu dou primeiro, então, é a pessoa ter esse reconhecimento. Então, ela tem também a guarda da documentação, né? Tem documentos médicos que dizem que ela tem uma deficiência. Ter a CID, né? A classificação internacional de doenças, é fundamental. E também ela ter os benefícios outros que não seja aposentadoria voltada para a pessoa com deficiência. Então, ter a vaga da pessoa com deficiência, fazer, às vezes, a compra de um veículo com os direitos da pessoa com deficiência, é fundamental. E também utilizar das vagas de empregos destinadas à pessoa com deficiência. Hoje, de acordo com o número de trabalhadores em determinadas empresas, eles precisam cumprir o percentual mínimo, né, de trabalhadores, pessoa com deficiência. Então, se você tem uma dificuldade e já acessa essa vaga da pessoa com deficiência, com certeza a aposentadoria vai ser facilitada, né? Então, acredito que seria basicamente essas 3 dicas, né? Reconhecer e ter a guarda da documentação, pedir outros benefícios que não seja necessariamente aposentadoria, ou seja, você vai se precavendo ao longo dos anos, o Estado já vai reconhecendo você como uma pessoa com deficiência em outros benefícios e, posteriormente, você também adentrar uma vaga de pessoa com deficiência. Lembrando sempre que a pessoa ela pode ter a diferença de moderação ao longo da vida. Então, por exemplo, a deficiência começou leve, infelizmente a pessoa não teve sucesso nos tratamentos, pode chegar até grave, como o contrário. A pessoa tinha uma deficiência grave, conseguiu um bom tratamento da medicina e, de repente, foi até curado da deficiência ou se tornou uma deficiência leve. Então, isso também é interessante ter essa graduação, mas nós só vamos ter isso no momento do pedido da aposentadoria, né? Essa avaliação nós só vamos ter nesse momento. E também, depois, né, de aposentado, é legal também o segurado ter em mente que nós temos um benefício, né, da isenção do imposto de renda para o caso de doenças graves. Então, eventualmente, se for considerado doenças graves, ela pode pedir a isenção do imposto de renda, né? Mas isso é realmente aquelas que estão na lei da isenção do imposto de renda, nós não conseguimos flexibilizar essa lista. É um rol taxativo. É um rol taxativo. Doutora Fernanda, saindo um pouquinho aqui no nosso roteiro, mas para encerramento aqui como última pergunta, tem se falado muito do autismo, né? Gostaria que tu comentasse um pouquinho, assim, enquadra também? Olha, depende do caso concreto. Nós já percebemos, assim, estudando alguns casos, analisando algumas decisões, que nem todo o entendimento
é enquadrável, né? O que acontece é que é fundamental que essa pessoa esteja no mercado de trabalho. Então, ainda hoje, como o autismo vem sendo detectado há pouco tempo, nós não temos tantos casos concretos para analisar, assim, porque nós precisaríamos ter aí uns anos, né, dessa chegada dessas decisões no judiciário, mas eu acredito que dependendo do caso concreto é possível enquadrar. O que vai ser difícil é determinar a data de início, né, dessa deficiência. Nós temos algumas modalidades do autismo, eu acho que modalidade não é o termo correto, mas me foge agora o outro, mas algumas... São os graus. Alguns graus, né, de autismo que a pessoa consegue trabalhar, né? Outras ela já não consegue. Então, nós precisamos ponderar bastante o que nós vamos pedir aqui, porque em muitos momentos há um pedido de reconhecimento de uma incapacidade absoluta, né? Por exemplo, para fins de pensão por morte do filho maior inválido. E aí há um reconhecimento outro, por exemplo, de que seria uma deficiência, ou seja, a pessoa ela é capaz de trabalhar. Então, tudo vai depender do caso concreto, né? O próprio fato de nós termos uma avaliação hoje bem personalizada é justamente por isso. Nós não temos um rol de doenças ou deficiências que podem ser enquadradas. Vai depender da avaliação. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma ajuda de um enfermeiro, e outra pessoa não tem, duas pessoas com a mesma deficiência podem ter um grau diferente. Então, eu entendo que sim, o autismo pode ser caracterizado, mas aí nós vamos precisar analisar o caso concreto para defender que a pessoa trabalhou com autismo, por exemplo, por 15 anos. Excelente, doutora Fernanda. Que conversa excelente, incrível aqui o nosso assunto. Doutora Fernanda Valério, muito obrigado aqui pela sua presença, pela disposição de sempre que nós convidamos aqui. E pelos excelentes esclarecimentos aqui a todos os trabalhadores. Eu queria também deixar registrado aqui que foi um prazer enorme participar desse episódio contigo, Fernanda. E obrigada por compartilhar esses conhecimentos tão grandiosos conosco. Obrigada. Denise, Ronilson, eu que agradeço novamente a confiança. Eu gosto muito, né, de estudar esse tema. Todos nós gostamos, né, do previdenciário e trazer também essas ideias e alguns pontos de alerta, né, para quem está nos escutando é muito satisfatório também. Obrigada. Este é um episódio da Vincença Advocacia, do podcast Assunto do Trabalhador, com o apoio do Instituto Désio Passos. Compartilhe este vídeo e siga as nossas redes sociais. Um grande abraço.